Gente rica, hoje eu vou falar do profeta Miqueias. Você sabe a definição de religião no Antigo Testamento? Você sabe o que significa opróbrio? Será que o povo da cidade de Miqueias era fascista? Vem descobrir comigo, fica até o final. Me siga, curta, aperte o sininho aqui e compartilhe o mesmo conhecimento que você está recebendo de mim aqui de graça para alguém que você ama. Isso significa generosidade e amor ao próximo. Pronto para começar? Pronta? Então, simbora! Miqueias, ele era assim, um pregador da roça, né? Que pregava para gente simples daquela época. Hoje o mundo deu voltas e tem muitas pessoas na zona rural que são muito mais ricas, mais viajadas, mais cultas, com mais competência empresarial do que muitas pessoas da cidade. Graças ao desenvolvimento do nosso agronegócio brasileiro, que está fazendo assim a diferença no mundo, né? Levando os nossos alimentos tanto para a mesa nacional quanto para a mesa mundial. Fica atento, atenta, hein? Porque o mundo mudou. Só quem não sabe, perdeu o trem da história, é um carinha por aí de 9 dedos, né? Que após ficar quase 2 anos enclausurado, continua preso nos seus pensamentos nefastos e anda falando que o coração dele sente. E ele se revelou quando chegou o povo do agro de fascista. Pois é. Acho que ele está tão envolvido com tantos amigos desse mesmo naipe que ele nem sabe o significado dessa palavra, mas quer ser aqui no Brasil o mesmo que esses amigos dele são os ditadores nesses países, né? Que eles dizem que governam, né? Sabe aquele ditado? Chame os outros daquilo que você é. Pois é. Deixa eu voltar para Miqueias, gente. Que naquela época ele morava assim a 25, 30 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Moresete, que é assim uma aldeia de Sefilá, também conhecida por Moresete Gate. E Miqueias informa assim ao seu leitor da mesma maneira que Amós informou, como eu já te contei, né? E ele diz que pregou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E assim, acompanhando a história, isso significa que o ministério dele aconteceu na segunda metade do século 8 a.C. E a gente também pode dizer que ele viveu nos dias dos profetas Isaías, Amós e Oséias, que eu já falei dos 3 aqui para você, tá? Enquanto Isaías pregava lá na corte, em Jerusalém, Deus mandou Oséias e Amós pregar lá no Reino do Norte, para as 10 tribos de Israel. E Miqueias pregar na sua cidade, na zona rural e em Judá. Porque conhecia bem os seus conterrâneos, né? Deus usa as pessoas na geografia certa, nos seus conhecimentos, no seu desenvolvimento pessoal, com as suas conexões. Então, Miqueias profetizou principalmente para o reino de Judá, que a capital é Jerusalém, né? Mas também profetizou a queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel. Mas a maior preocupação mesmo desse profeta era Judá. Eram assim tempos difíceis naquela época, sabe? Porque dentro dos muros havia assim, uma opressão e fora dos muros estavam chegando os inimigos. Bem naquele estilo, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, sabe como é que é, não é? Pois é. Observe o que declara o profeta Miqueias. Ele diz assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias sentia os males sociais, ele denunciava o pecado do seu povo, ele observava assim um modo injusto com que os ricos tratavam os pobres, e os pecados deles chegavam aos céus, né? E a grande verdade é assim, que nenhuma classe social estava livre da influência do pecado. Todos, sem exceção, sejam príncipes, sacerdotes e o povo em geral, todos estavam afetados por influências
corruptoras, sabe? Mesmo assim que em níveis diferentes. E aí Miqueias ficava assim, olhando, e ele se ofendia com a conduta do povo. E ele reprovava aquelas atitudes. Ele ficava assim, chocado com os inúmeros pecados, né? Era pecado de idolatria, de cobiça, de opressão, de violência, de encorajamento aos falsos profetas. Tinha isso lá também. Corrupção dos governantes. Ai, meu Deus. Pois é. Corrupção dos profetas. Corrupção dos sacerdotes. Meu Deus. Também tinha isso lá naquela época, tá? Suborno. Desonestidade. Você está pensando que eu estou falando do nosso mundo de hoje? Não, minha amiga, meu amigo. Eu estou falando de um mundo antigo mesmo. Mas a história se repete, ela é cíclica. Os pecados continuam os mesmos e vão só aumentando. Miqueias, ele não se conformava com aquilo. Ele queria que todos soubessem que todo ato de violência contra o semelhante, contra o seu próprio semelhante, né, era um insulto a Deus, né? Preste atenção. Miqueias, ele não era assim um simples judeu patriota que torcia pela vitória do bem contra o mal que eram os gentios inimigos. Mas ele esperava que Israel se tornasse, em longo prazo, uma bênção para todos os povos. Miqueias sabia que os pecados nacionais levariam o povo a um desastre nacional. O livro dele se divide em 3 partes e cada uma delas começa com o verbo ouve e termina com uma promessa de esperança. Ele abre o livro dizendo: ouve todos os povos, prestem atenção, ó terra e tudo que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vocês. Aqui ele estava dando uma mensagem ao povo pelo pecado, né? E ele termina assim com uma promessa de livramento. Quando você pegar o livro de Miqueias para ler, depois que assistir o meu vídeo, eu peço para você assim, observar atentamente os oráculos alternados de destruição e de esperança que ele escreve nesse livro profético do início ao final. E você vai perceber assim na escrita dele as mudanças tipo de humor, quando ele passa de severidade para bondade. Engraçado isso, né? Eu senti, você também vai sentir. Depois ele dá uma mensagem aos dirigentes e ele fala sobre a vinda de Jesus e diz: ouve agora vocês, cabeças de Jacó, e vocês, chefe da casa de Israel. E ele termina a profecia com a promessa da ruína dos inimigos aqui na terra. E aí, pela 3ª vez, ele traz mais uma mensagem, mas agora diretamente ao povo escolhido, sobre a controvérsia de Deus. E ele diz: ouve, montes, a controvérsia de Deus, e vocês que são duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E ele termina com o cumprimento da promessa para Abraão. Olha, gente, eu amei as palavras que ele escolheu para mostrar que o povo judeu foi, e será durável fundamento da terra. Porque foi escolhido por Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nunca trocou Israel pela igreja, como muitos dizem que trocou, né? Ele também menciona o lugar de nascimento de Jesus em Belém. E Belém, que eu tive lá, né? E o nome, na verdade, é Betlehem, né? E eu falo no meu primeiro livro, Diário de uma Gadita, que significa em hebraico casa do pão. E em árabe significa casa da carne. Eu descobri isso lá em Israel, conversando com árabes e judeus. E tanto judeus como árabes que ainda não acreditam em Jesus já receberam essa revelação de Miqueias, que seria ali, na casa do pão, ou na casa da carne, que Jesus nasceria. Essa profecia já se cumpriu.
E a outra parte dela, quando ele diz que Cristo, como rei, reinará com justiça sobre toda a terra, vai acontecer em breve. Quem viver, verá. É muito interessante quando a gente lê e descobre, né? Quem foi que escreveu. E ele é um profeta que foi citado por Jeremias. Vou deixar aqui na descrição o capítulo, tá? Foi citado também por Mateus. Foi citado por João. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, como eu sempre faço nas citações bíblicas. Você tem ideia do que isso significa? Eu vou te contar. Significa que o livro de Miqueias já era reconhecido como um livro canônico no tempo do ministério de Jeremias. Porque a natureza da citação, ela sugere que já havia assim, um consenso de que Miqueias havia sido um profeta autêntico. Porque igual a hoje, naquela época, também não faltava gente dando profetadas por aí, com um bando de idiotas acreditando. Porque aquele que dava profetada dizia que Deus disse, Deus me falou. E Deus nem pensou em dizer. É isso aí. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Não foi Miqueias quem disse essa frase. Ela está escrita lá em Provérbios 14, versículo... não me lembro, vou deixar aqui. Você sabe qual é o significado de opróbrio? Eu perguntei lá no início do vídeo. Eu vou te contar. Eu dei um Google e descobri que é uma grande desonra pública, uma degradação social, uma vergonha, um vexame, uma queda. Pois é. Feche seus olhos e tente imaginar esse profeta judeu andando descalço pelos arredores, pela roça, por Jerusalém, vestido de pano de saco, porque andar descalço e com pano de saco naquela época era sinal de lamentação. E ele estava se lamentando porque ele estava sentindo tristeza, ele estava arrasado com todo aquele pecado que ele estava vendo. E através do livro de Miqueias, nós encontramos no livro de Miqueias uma definição para a religião. Você sabe qual é? Eu vou te contar. Miqueias, ele escreve no capítulo 6, no versículo 8, uma frase com uma pergunta tipo simples, mas ao mesmo tempo enganosa. Porque ele pergunta, o que o Senhor pede de ti? Como é que a gente pode comparar isso assim, com as definições de religião apresentadas pelos homens hoje em dia? Miqueias respondeu, pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com Deus. E hoje a gente pode pensar, pratique a justiça seria o quê? Tenha boa ética durante toda a sua vida? Ame a misericórdia seria o quê? Tenha consideração para com os outros, com o seu próximo, quando a justiça não for praticada? Ande humildemente com seu Deus, seria o que hoje em dia? Tem uma experiência pessoal com Deus? O que Paulo chamaria isso? Ter a mente de Cristo, né? Só que Israel falhou em cumprir esses 3 itens. E o que a gente viu foi a nação sofrer as mais terríveis consequências desse ato em diversos momentos distintos da história. Não é verdade? Se a nossa religião, ou se a nossa crença, como você quiser chamar, for constituída somente de grandes templos, com ar-condicionado, com conforto, com missas e cultos rituais e encontros sociais, então nós também não temos nada, assim como os judeus. A gente precisa, na verdade, se preocupar uns com os outros, ajudar sem querer nada em troca, cuidar dos órfãos, das viúvas, compartilhar o nosso conhecimento, o nosso amor, a nossa caridade. Porque Jesus quer que esse espírito seja vivido na nossa vida diária e revelado assim em todos os lugares por onde a gente passar.
Na nossa casa, no nosso trabalho, até nos grupos de WhatsApp com nossos amigos virtuais e internautas. Ele quer que a gente revele isso o tempo todo, né? E aí eu deixo assim uma pergunta para a gente refletir. Será que a nossa crença, a nossa religião está conseguindo passar por essas respostas de Miqueias que ele mesmo deu a essa simples e enganosa pergunta que ele fez no livro? Pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Leia o livro de Miqueias, são 7 capítulos. E entenda assim, a paixão desse profeta, o temor, sabe, que ele tinha a Deus e o que ele estava sentindo sobre todo aquele pecado que ele estava vendo. Oh, meu Deus, que o Senhor nos guarde e nos proteja do homem mau, nos ilumine, nos mostre o caminho, sem atalhos, de volta para casa. É isso aí. Beijo no seu coração. Fui e até a próxima. Clica, curte e compartilha, tá? Valeu!